Oi pessoal, eu resolvi mais uma questão do Enem de 2021 de matemática, a 157. Então, como sempre, eu vou fazer a leitura do enunciado para nossa interpretação de texto. Para realizar um voo entre duas cidades que distam 2.000 quilômetros uma da outra, uma companhia aérea utilizava o modelo de aeronave A, capaz de transportar até 200 passageiros. Quando uma dessas aeronaves está lotada de passageiros, o consumo de combustível é de 0,02 litro por quilômetro e por passageiro. Essa companhia resolveu trocar o modelo da aeronave A pelo modelo de aeronave B, que é capaz de transportar 10% de passageiros a mais do que o modelo A, mas consumindo 10% menos combustível por quilômetro e por passageiro. A quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação à do modelo de aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é. Então vamos resolver o exercício? Eu já anotei as informações importantes dessa questão. Nós temos uma aeronave que vai realizar um voo entre uma cidade e outra com distância de 2.000 quilômetros. A aeronave A é capaz de transportar em um voo lotado 200 passageiros e consome 0,02 litros por quilômetro por passageiro. E a aeronave B tem capacidade de transportar 10% a mais de passageiros em relação à aeronave A e ainda tem uma economia de 10% de combustível em relação à aeronave A. A pergunta é: a quantidade de combustível consumida pelo modelo da aeronave B em relação ao modelo da aeronave A em um voo lotado entre as duas cidades é em um voo lotado, tá? Então vamos começar pela aeronave A. A aeronave A em um voo lotado transporta 200 passageiros. Agora vamos fazer o cálculo do combustível da aeronave A. A aeronave A consome 0,02 litros e transporta 200 passageiros. Então, a cada 200 passageiros, ela consome 4 litros por quilômetro, certo? Agora vamos para a aeronave B. Ela tem capacidade de transportar 200 passageiros mais 10%. Para acrescentar esses 10%, basta multiplicar 200 por 1,1. Eu sempre explico esse truquezinho para vocês, tá? Se vocês quisessem acrescentar 20%, era só multiplicar por 1,2. Acrescentar 30%, multiplica por 1,3 e assim por diante, tá? Então, são 220 passageiros a capacidade da aeronave B, tá? Agora, vamos para o cálculo do combustível da aeronave B. Para o cálculo do combustível da aeronave B, nós devemos descontar 10% de economia. Então, fazemos da seguinte forma: 0,02 litros vezes 220 passageiros menos 10%. Então, nós temos 4,4 menos 10%. Esse é um truque que eu sempre ensino para as pessoas. O que nós precisamos encontrar? Nós precisamos encontrar, então, 90% de 0,4, certo? Então, basta você multiplicar 4,4 por 0,9. Então, a mesma coisa, se você quisesse 80% de 4,4, era só multiplicar por 0,8 e assim por diante, tá? Então, vamos multiplicar 4,4 por 0,9. Nós teremos um consumo de 3,96 litros por quilômetro, certo? Então, a aeronave B consome 3,96 litros por quilômetro e a aeronave A 4 litros por quilômetro. Então, nós precisamos saber a quantidade de combustível consumida pelo modelo de aeronave B em relação ao modelo de aeronave A. Então, como nós podemos saber essa resposta em porcentagem? Nós podemos fazer uma regra de 3. Então, vamos fazer aqui nesse cantinho. Se 4 litros
da aeronave A representa 100%, 3,96 litros representa quanto? Então, 4x é igual a 3,96 vezes 100. X é igual a 99%. Então, concluímos que a aeronave B tem um consumo de 99% em relação ao consumo da aeronave A. Então, nós concluímos que se a aeronave A representa 100% e a aeronave B 99%, então quanto representa esse percentual de redução? 1%. Então, qual é a nossa resposta? É a resposta B. Vocês perceberam que eu não utilizei essa informação aqui, a distância entre as duas cidades? Não precisava, mas vocês poderiam ter usado, né? Se vocês multiplicassem aqui 4 litros por 2.000 quilômetros, que é a distância, vocês teriam um consumo de 8.000 litros a cada 2.000 quilômetros. Tá? E aqui também, se multiplicar 3,96 por 2.000 quilômetros, o seu resultado seria 7.920 a cada 2.000 quilômetros. E se você substituísse 8.000 por 4 litros e 7.920 por 3,96 litros e fizesse essa mesma regra de 3, o resultado seria o mesmo. Você só iria estar acrescentando mais um dado e demorando mais para resolver seu exercício. Vocês conseguiram fazer? Então, até o próximo exercício.